você está o tempo todo abalando, desestruturando, desorganizando a tua aura. Você está abrindo o teu corpo o tempo todo. Então, nem que você no começo comece uma coisa mental. Não, eu não vou me desequilibrar. Eu não vou me sentir irritado porque eu não quero me desequilibrar. Você já se desequilibrou, mas você brecou. Não é que eu quero ser bonzinho. Não, eu não quero me perturbar mais. Já me perturbei, eu não vou alimentar isso. Começa assim. Com o tempo, você vai desenvolvendo a capacidade de se colocar no lugar do outro. Puxa, olha essa pessoa. Ela está agindo assim, mas eu entendo. Ou seja, você começa a desenvolver a compaixão, que é um sentimento, não é uma emoção. Então, muito obrigada por terem vindo na palestra. Essa é a última palestra desse ano. E no Rio de Janeiro. Sábado nós ainda temos um evento com alguns oráculos, alguns trechinhos, astrologia e tarô mitológico no sábado. Espero que vocês possam vir prestigiar o evento. Ok? O espaço começou esse ano, ele é novo, então nós ainda estamos incrementando as atividades. Então toda quinta a gente está procurando fazer uma palestra gratuita diferente, com temas diferentes, mais atividades de desenvolvimento humano. Às segundas-feiras, a cada 15 dias, nós temos atendimento espiritual público. Na outra semana de manhã, a gente faz trabalho fechado. Além da palestra gratuita, às quintas-feiras, e do trabalho público às segundas-feiras, a gente tem esse tipo de evento. Então, nós temos o Cinearte, que a gente está sempre fazendo filmes de temática espiritualista, então a gente exibe o filme e depois faz um debate a respeito do filme que foi mostrado no filme. Nós temos já fizemos essa segunda tarde de oráculos, já tivemos curso de ervas, uso ritualístico das ervas, já tivemos palestras a respeito da Umbanda, uma visão geral a respeito da Umbanda. Eu já dei palestras a respeito de Exu, de mediunidade, todos os eventos nós tivemos no sábado. Tivemos um curso com o Rafael. Tivemos uma tarde de terapias também. Então, assim, a gente tem vários eventos, sempre nessa área mais holística, espiritualista, de desenvolvimento humano, trazendo um pouquinho mais de consciência a respeito da nossa realidade espiritual. Nós temos uma página no Facebook e temos o nosso site também. O site está um pouquinho desatualizado, está mais fácil atualizar a página no Facebook. Então, quem tiver interesse em saber das nossas atividades, por favor, siga a gente no Facebook, que a gente está sempre atualizando os eventos, as publicações todas lá. Tá? Eu vou dar um novo curso de mediunidade a partir de fevereiro de 2016, em dois formatos dessa vez. Então, nós vamos manter o curso com aulas semanais às terças-feiras à noite e vamos ter uma turma que vai ser modular mensal. Então, um módulo por mês. Em vez de ser aula toda semana, nós vamos ter um fim de semana por mês, com aula no sábado, o dia todo, e no domingo pela manhã. Nós vamos mudar um pouquinho esse formato, até para favorecer para algumas pessoas que não conseguem vir toda semana, para a gente, pelo menos um fim de semana por mês, ficar um pouco mais fácil, inclusive pessoas de fora de São Paulo. Tá? Peço a vocês que divulguem o nosso trabalho, para nos ajudar a crescer um pouquinho mais e poder firmar bastante esse nosso espaço. O que mais que faltou? Tem um cafezinho ali para quem quiser, fique à vontade. A gente está com uma listinha improvisada aqui, mas a gente esqueceu de fazer a listinha, mas quem tiver interesse em receber também por e-mail as informações do espaço, deixa o seu nome e o e-mail. A Yara, quem é a Yara? Eu já recebo. Você já recebe isso? Não. Era para receber, mas se você já está cadastrado, então está ótimo. Quem quiser receber, é só colocar o nome e o e-mail aqui, ou tem um cartãozinho lá com os dois endereços de e-mail, é só escrever para um daqueles e-mails, levar uma casinha e escrever para aqueles e-mails. Tá? Hoje a palestra é com o Vitor Ribeiro. Vitor Ribeiro é um cara que está há muito tempo já na área espiritualista, um trabalho bem ativo, principalmente na parte de publicação. Ele é editor-chefe da revista Espiritismo, da revista Caminho Espiritual, e agora está com alguns projetos novos em revista, ele depois fala um pouquinho mais de detalhes para vocês. Oi, bem-vinda. Fica à vontade.
Ele também está começando um projeto com um canal no YouTube, com alguns vídeos na área de espiritualidade. Então é um cara que tem bastante experiência, tanto ele tem formação budista, como vocês podem ver, mas ele também tem bastante experiência na área espírita, bastante conhecimento. E hoje ele traz um tema para a gente que é bem interessante, que é essa autoproteção espiritual, autoproteção energética, que é uma coisa que nós todos precisamos aprender a fazer. Primeiro, tomar consciência que é necessário, né? E aprender a fazer corretamente. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ela deve ter alguns segredinhos que eu acho que vale a pena a gente conhecer. Espero que todos nós tenhamos uma boa palestra e vocês curtam o espaço. Obrigada. Vídeos. Então, gente, só para vocês, para quem não conhece, essas são as 2 revistas que vendem nas bancas do mês, que é a Caminho Espiritual, que é universalista, ela fala de espiritualidade, mas sem nenhum vínculo com alguma doutrina. Tem matéria da Maísa nessa edição. Essa já é focada em espiritismo. Tá? Essa também é desse mês, tem uma matéria interessante falando de mediunidade, clarividência e projeção astral. Né? Tem gente que acaba criando uma competição, qual que é melhor para ter contato com os espíritos, um dia a mediunidade vai deixar de existir, então fica meio que uma competiçãozinha, que não tem razão de existir essa competição. Então essa matéria ela vem justamente falar da importância de cada área. Tá? Essas 2 revistas estão à venda aqui na livraria, vocês podem comprar nas bancas, mas se vocês comprarem aqui, vocês vão estar ajudando também o espaço. Tá? Então, quem quiser comprar, compre aqui na livraria. Eu também tenho uma revista nova que eu lancei, chama Vivência Espírita. Ela é de graça, eu trago o ano que vem aqui, a gente faz 5.000 exemplares, está na 2ª edição, e a gente distribui em centros espíritas de todo o Brasil, e espiritualistas também. Então, quando sair a próxima edição, eu quero ver se eu trago aqui, levo lá para o pessoal do Wagner, vamos distribuir bastante também. Tá? Quem quiser ler essa revista Vivência Espírita, mesmo que já foi distribuído, mas vocês podem acessar o site vivenciaespiritualista.com.br. Lá vocês podem baixar a revista, vocês vão ler a revista na tela do computador, como se tivesse ao vivo mesmo, como se estivesse com a revista em mãos. Vocês vão folhear a revista e vocês podem baixar também em pdf.com.br. E tem o site da revista Cristã e Espiritismo, que eu tenho mais de 500 gravações no meu programa de rádio, que é www.rcespiritismo.com.br. Nesse site tem uns 500 programas que eu apresento, gravações do programa que eu apresento, que é o programa Música e Mensagem, na Rádio Mundial, todo sábado às 4 da tarde. Tem o nosso canal no YouTube, YouTube/Vivência Espiritualista. Lá eu estou começando com alguns vídeos, tem uma entrevista com a Maísa sobre mediunidade, tem algumas entrevistas já, estamos com 3, eu estou colocando uma 4ª entrevista essa semana. É um canal novo aí. Nós vamos ter videoaulas lá, vai ficar bem bacana, tá? Bom, eu vou dar uma palestra, esses slides que eu trouxe, eu não vou comentar todos, porque isso aqui é de um curso que eu dei no nosso espaço. Até julho desse ano eu estava com um espaço lá na Vila Prudente. Aí, como o espaço era da minha editora, e nós saímos daquele local, eu tive que acabar fechando o espaço. Então, eu estava dando cursos lá, esse curso, corpo fechado. Eu vou comentar alguns slides, porque o curso ele tem mais tempo. Né? E aqui em 1h30 não dá para eu abordar com profundidade todo o assunto corpo fechado. Tá? Mas dá para a gente entrar no assunto, dá para eu dar uma visão geral do tema para vocês. Eu quero fazer uma prática no final para ensinar uma técnica básica para vocês fazerem de harmonização da aura, uma técnica básica para vocês fazerem de focando a autoproteção energética. Tá? Bom, então vamos começar. Quando a gente fala em autoproteção energética, em primeiro lugar, a gente tem que ter todo ponto de partida para qualquer coisa
em termos de evolução espiritual, o ponto de partida é autoconhecimento. Não tem como você ser um bom médium, um bom espiritualista, se você não tiver autoconhecimento, um bom projetor, um bom clarividente, um bom paranormal, se você não tiver autoconhecimento. No Espiritismo, fala-se muito em reforma íntima. Mas como é que você vai reformar alguma coisa que você não conhece? Antes de você reformar uma casa, você precisa mexer na estrutura da casa, você precisa conhecer bem o fundamento, a fundação daquela casa, antes de você revirar com ela. Então, em primeiro lugar, o autoconhecimento. Por quê? Se você não tiver uma mínima noção do que se passa durante o dia, nos teus pensamentos, no teu campo mental, se você não tem uma noção básica do teu padrão de pensamentos que você gera ao longo do dia, se você não tem uma noção básica do teu padrão emocional ao longo do dia, o que te irrita, o que te causa insegurança, o que te causa angústia. Se você não tem um mínimo de conhecimento desses processos internos, como é que você quer ter o corpo fechado? O que é corpo fechado? Corpo fechado é um termo popular para autoproteção energética, para você estar centrado em você. Uma pessoa que tem o corpo fechado é aquela pessoa que está centrada em si mesma. Ela não é suscetível, ela não é influenciável pelos outros. Ela não vai deixar que a energia dos outros ou que a opinião dos outros atinjam ela. Então, corpo fechado, autoproteção, é você estar centrado em você. Para você estar centrado em você, você tem que se conhecer. Você tem que ter e esse é um trabalho mais do que de uma vida inteira. É o trabalho de iluminação espiritual. Eu penso que a iluminação espiritual não é você ficar livre das dificuldades, por exemplo, inerentes ao planeta Terra. Um ser iluminado que viva aqui, ele vai estar sujeito a todas as dificuldades daqui. Todas. A diferença é que ele se conhece muito bem. Ele se iluminou. Ele iluminou sua sombra interior. Ele conhece seu psiquismo em profundidade. Então ele tem noção dos seus processos emocionais, ele tem noção dos seus processos mentais, do que ocorre no mundo interior dele. É um ser que tem um autocontrole, um autoconhecimento. Necessariamente um ser iluminado, ele não precisa ser capaz de provocar fenômenos de materialização. Necessariamente um ser iluminado não é um clarividente. Não é um paranormal, ou um médium, não necessariamente. Se o cara não veio com a clarividência aberta e ele nunca treinou para abrir a clarividência com exercícios específicos para abertura de clarividência, ele pode se iluminar. Ele pode até perceber muitas coisas do mundo espiritual, mas isso não quer dizer que ele vá estar desenvolvendo a clarividência. Então, eu entendo que iluminação é um processo de autoconhecimento profundo e de reforma íntima. Tá? Esse é o primeiro passo para tudo e é um trabalho de mais de uma vida, é um trabalho que leva milênios. Nós estamos nessa jornada há muito tempo e eu penso que a gente ainda está começando a sair do começo. Nós estamos começando a chegar próximo do nível intermediário, nesse processo aí, tá? Claro, não estou comparando a seres altamente evoluídos, que geram planetas, que coordenam planetas, eu não estou me referindo a grandes consciências que são pura luz, não, aí a gente não passa de uma minhoca perto deles, Do ponto de vista evolutivo, é como se a gente fosse um bichinho mesmo, tá? Como se a gente fosse, se não for uma minhoca, pelo menos primatas, tá? Se a gente fizer uma comparação. Não, me refiro mesmo a seres considerados iluminados que passaram pela Terra. Eu acho que nós estamos
dando os primeiros passos. Por quê? Pensa o seguinte, se numa próxima encarnação você reencarnar lá na Síria, ou lá no deserto, no Afeganistão, se o Estado Islâmico matar a tua família inteira, será que você tem índole de sabedoria, de evolução suficiente para não se revoltar e falar, não, eu não sou espírita, eu não sou umbandista, porque você está no Afeganistão. Eu sigo a Alá, mas eu busco um islamismo mais espiritualizado, não a jihad radical, né? Que isso, infelizmente, causa uma má visão do islamismo, né? Que tem uma profundidade muito grande, um sufismo, mas enfim. Será que se a gente reencarna num lugar desses, matam tua família inteira, você tem sabedoria já evolutiva, índole, para não pegar uma metralhadora e se tornar um terrorista, sair matando outras pessoas lá, de uma tribo inimiga? De repente você nasceu naquela região e foi doutrinado que os Estados Unidos é um mal. Estados Unidos é um mal. Tua família inteira morreu lá na faixa de Gaza. Você aprendeu, lá em Israel, você aprendeu que Israel tomou o teu lugar, tomou o território dos teus antepassados. Tua família morreu. Os Estados Unidos é do mal, Israel é do mal. Será que você tem sabedoria suficiente para não se revoltar e não pegar e não se tornar um homem-bomba? Ou será que você vai se revoltar? Então eu estou dizendo isso para a gente entender que hoje nós estamos aqui assistindo uma palestra espiritualista. Mas será que se a gente reencarnar na próxima encarnação, numa situação adversa, nós vamos ter sabedoria para, mesmo com toda a influência, se manter numa linha de paz interior? Então a gente precisa realmente se conhecer muito, muito. Porque se a gente ainda se irrita no trânsito, que é o meu caso, né? Se a gente se irrita profundamente no trânsito, a gente ainda está muito perto dessa violência toda. A nossa aura é muito parecida. A gente ainda não tem uma aura muito diferente da maioria, não. Nós estamos buscando, mas a gente é farinha ainda do mesmo saco. Tá? Então, eu estou dizendo isso não é para desanimar, mas é para mostrar para vocês do quanto a gente ainda precisa se conhecer. Se eu ainda nem sei por que eu me irrito com as pessoas no serviço, por que eu me irrito no trânsito, se eu nem sei por que eu sinto angústia, por que eu sinto inveja, como é que eu posso achar que eu já sou evoluído ou estou muito bem? E a gente tem que tomar um certo cuidado quando se fala em inveja, né? Porque às vezes eu vejo muito isso, e não é uma crítica pejorativa, mas é uma crítica sincera. No movimento espírita é muito comum, e eu venho do movimento espírita também, e eu já vi muito isso. Combate-se muito, olha, você não pode ser orgulhoso, você não pode ser invejoso. Tá, eu penso o seguinte, a inveja, o orgulho, tudo isso são sinais. A irritação, tudo isso são sinais. A gente tem que entender o que esses sinais nos trazem para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodescobrimento. Eu não vou chegar simplesmente e falar, eu não vou me irritar porque eu sou espiritualista. Eu tenho que buscar um outro caminho. Tudo bem, você pode sufocar a tua irritação por um tempo, algumas vezes, mas do ponto de vista evolutivo, você não está evoluindo. Tá? Eu faço caridade. Eu levo um prato de sopa todo fim de semana, faço trabalho de caridade. Ótimo, você está ajudando quem precisa. Do ponto de vista evolutivo, para você, talvez isso não signifique nada. Talvez isso seja bom para o teu ego. Para o teu ego, para você ficar com a consciência tranquila de que você leva um prato de sopa, isso é legal. Pô, estou fazendo a minha parte, quando eu morrer eu vou para nosso lar, André Luiz vai me receber, Chico Xavier vai me abraçar, né? Talvez para o teu ego você vai se conformar. Mas do ponto de vista evolutivo, talvez esse trabalho de caridade seja nulo para você, nulo. Ele só vai ter valor se ele te deixar mais sábio.
se ele fazer com que o teu chakra cardíaco irradie amor sincero. Se você conseguir sentir realmente sinceridade naquele prato de sopa que você doa, se você realmente conseguir expandir a energia de amor que flui por você, aí sim, aquela caridade que você faz está tendo utilidade para você. Só isso. Se ela te deixar mais sábio e se ela oferecer oportunidade para o teu autoconhecimento, para você se conhecer melhor, e se você conseguir trabalhar o teu amor. Quando eu falo amor, não é só amor ao próximo, é amor. Amor é um estado de consciência. Não tem como você amar o próximo sem amar a si mesmo. Isso não existe. Isso não existe. Amor é um estado de consciência. Eu penso que, para qualquer prática de bioenergia que você faça, para qualquer prática de autoproteção, de corpo fechado que você faça, se você não colocar amor, não dá resultado. Sabe por quê? Eu já vi muitas pessoas lá no nosso espaço mesmo. Tem gente que quando faz uma prática é muito eu não sei o termo agora, ela é muito mental, ela é muito boa para visualizar. Eu já não sou muito bom para isso, eu preciso até desenvolver essa habilidade de visualizar. Então a pessoa visualize uma estrela de 5 pontas descendo, visualize uma lua, uma meia lua atrás de você, ao mesmo tempo mantenha uma visão de uma bola no teu umbigo, lembre-se que tem uma pirâmide em cima, a pessoa visualiza 10 estruturas. Legal, eu tenho dificuldade para visualizar tanta coisa assim. Pode funcionar? Pode. Mas se você não sentir, se você não colocar sentimento, e eu sou mais de sentir, mais sinestésico, acho que é o nome, né? Que sente mais, por isso que eu sou médium de incorporação. Como eu sou mais de sentir, eu prefiro sentir. E se você não colocar sentimento, você pode visualizar 1 milhão de estrelas te limpando. Sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar criando formas, pensamentos. Vai ter lá imagenzinhas de estrelas. Se você visualizar, se você for treinado para isso, e se você fizer isso todo dia, você pode criar na tua aura imagens de estrelas. Se não tiver sentimento, elas não valem nada. São só imagens de estrelas, são só formas, pensamentos. Não há trabalho de bioenergia que funcione se você não colocar sentimento. Agora, você fala, mas por que eu devo colocar amor? Porque na minha experiência, na minha opinião, e eu não sou evoluído, mas o pouco de experiências que eu já tive, eu posso dizer que o amor, quando eu falo amor, eu não estou falando paixão. Paixão é emoção. Emoção não é sentimento, estou falando de sentimento. Emoção é algo, é uma reação a algo externo. Estou falando de amor. O amor ele não depende de retribuição. A emoção ela está ligada, a paixão ela está ligada a uma reciprocidade. Se você ama e acabou. É um estado de consciência. Eu acho que o amor é o sentimento com maior qualidade de ordem, de equilíbrio, de harmonia espiritual. O amor é o sentimento capaz de trazer ordem na tua aura, ordem no teu ser, em você. Então, o amor é a mola fundamental para qualquer processo evolutivo espiritual. É o sentimento de amor. Portanto, corpo fechado, não tem como você ter o corpo fechado se você não trabalhar todo dia o chakra cardíaco. Procurar desenvolver o amor. E isso envolve você tentar ser mais compreensivo com as pessoas. Se você se irritar o tempo todo com as pessoas, você está o tempo todo abalando, desestruturando, desorganizando a tua aura. Você está abrindo o teu corpo o tempo todo. Então, nem que você no começo comece uma coisa mental. Não, eu não vou me desequilibrar. Eu não vou me sentir irritado porque eu não quero me desequilibrar. Você já se desequilibrou, mas você brecou. Não é que eu quero ser bonzinho. Não, eu não quero me perturbar mais. Já me perturbei, eu não vou alimentar isso. Começa assim. Com o tempo, você vai desenvolvendo a capacidade
de se colocar no lugar do outro. Puxa, olha essa pessoa, ela está agindo assim, mas eu entendo. Ou seja, você começa a desenvolver a compaixão, que é um sentimento, não é uma emoção. A dó, a peninha é uma emoção. A compaixão é um sentimento, a paz interior é um sentimento. São coisas mais profundas do que emoções. Tá? Então, a importância do autoconhecimento é essa. Não existe evolução sem autoconhecimento. Autoconhecimento envolve a autopercepção diária. É você estar se percebendo o tempo todo. Não é se analisando o tempo todo. Se você querer ficar o tempo todo analisando cada reação emocional que você tem durante o dia, você deixa de viver. Você deixa de estar presente no aqui e agora. E você se torna obcecado e neurótico em tentar se entender. Você vai cair no outro extremo e eu já passei por isso. Eu já passei por isso durante anos. Então, autopercepção não é autoanálise o tempo todo. Você pode se analisar depois, no momento específico, ou até mesmo com um psicólogo. Mas autopercepção é você estar presente no aqui, agora. Você está andando na rua, tua cabeça já está lá no trabalho, no serviço, ou você está olhando, sentindo o ambiente. Você está na fila do banco, hoje é difícil a gente pegar fila, né? Tudo pela internet. Mas você está na fila, você está no trânsito, que aí é mais frequente. Você está no trânsito. Você sabe que não dá para você sair pulando os carros na tua frente. E aí? Você não pode fazer nada para mudar aquela situação naquele momento. Você tem que aguardar o trânsito, o congestionamento. E aí? Você vai ficar como? Desesperado, irritado, buzinando, com a cabeça lá no serviço, tentando resolver, preocupado. Ah, mas eu estou pensando no meu trabalho. Tá, isso não é ocupação. Ocupação é quando você sentar na tua mesa e trabalhar e se concentrar no trabalho. Se você está no carro pensando no serviço, isso não é ocupação, isso é pré-ocupação. Preocupação. E isso tira você do momento presente. Tira você do teu centro, tira a tua atenção do aqui e agora. Então, autopercepção diária é você estar no aqui e agora. Meditação, que não é prática de bioenergia, tá? Meditação é você estar presente no aqui e agora, sentir teu corpo, sentir tua respiração, sentar corretamente com a coluna ereta, mas sem forçar as costas, para que você não fique relaxado e queira cochilar. É você se permitir escutar os pequenos momentos de silêncio interior que você tem. Sabe, entre um ruído mental e outro, aqueles breves momentos de silêncio, a gente precisa ampliar esses momentos, porque é esses momentos que trazem sabedoria. São esses momentos que trazem insights na nossa vida. São esses momentos de silêncio interior. Mas não é que você vai sentar e tentar parar de pensar. Se você quiser fazer esse método, você vai criar um conflito muito grande. Ah, eu quero sentar, meditar não é querer parar de pensar. Ah, o que eu vou fazer quando meditar? Primeiro, como é que você quer ter uma expansão da consciência, sentir a consciência cósmica do universo, Saint Germain, a fraternidade branca, os ETs? Como é que você quer sentir o teu guia espiritual, Iemanjá, ou sei lá quem for, se você não consegue nem sentir o teu corpo? Se você não consegue nem perceber que a tua respiração está curta e rápida. Então, em primeiro lugar, sente-se para meditar. Sinta a tua postura, sinta onde está tenso, vai relaxando. Sinta a tua respiração. Vai para uma respiração mais profunda e lenta. Solta o ar. Sinta esse processo. Não adianta você querer sentir o universo infinito se você não sente teu corpo. Aí, teus pensamentos vão surgir.
Deixa os pensamentos, não luta e nem alimenta. Deixa eles passarem. Volta para cá. Qualquer coisa, diga para você. Daqui 15 minutos, quando eu acabar minha prática, eu resolvo isso. E volta para o teu corpo, para a respiração. Com o tempo você vai perceber que você vai aumentar o silêncio interno. O ruído, o barulho interno, mental e emocional, ele vai diminuindo. E com o tempo você vai começar a expandir tua consciência, teu nível de percepção de si mesmo e dos guias espirituais e da tua aura. Nós vamos falar da aura. Reflexão e compreensão. Então, aí sim, depois que você meditou, que você está com a cabecinha tranquila, você pode parar a meditação, parar o trabalho de bioenergia e fazer uma autoanálise. Puxa, aquele momento eu fiquei muito furioso. Puxa, aquele momento eu me senti mal. Por quê? Tenta se analisar. Como você já fez meditação, você não tem tanto ruído externo mental. Ou melhor, interno, você não tem tanto ruído interno mental nem emocional. Como você fez uma prática depois de bioenergia, você melhorou tua aura, você trouxe ordem para tua aura e isso favorece o quê? Uma inspiração espiritual dos teus guias. Eles podem te ajudar a se entender, a você entender a si próprio. E aí você pode fazer uma reflexão, ok? Procurar sempre estar consciente do teu livre-arbítrio, das tuas escolhas e a mudança de comportamento, tá? A criação de novos hábitos. Então, esse é o primeiro tópico, a importância do autoconhecimento. Sem isso, não tem como falar de corpo fechado. Aí nós vamos ficar falando de autoproteção bioenergética, sendo que você como pessoa, aí você, por exemplo, se acontece alguma coisa no teu dia a dia que te perturba, te desestabiliza, você vai achar que é espírito obsessor. E muitas vezes não é. É você mesmo. Não, mas eu estou sentindo uma coisa aqui na minha aura. Às vezes é tua própria desordem emocional. Não tem espírito obsessor, muitas vezes. Então, é fundamental o autoconhecimento, que é um trabalho, eu acho que eterno. É um trabalho para sempre. Eu acho que a gente nunca chega no topo. Né? Na minha opinião, nunca existe a perfeição absoluta. A gente nunca vai ficar pronto, absolutamente pronto. Se Deus é infinito, o caminho é infinito. Antes de entrar nessa questão da aura, o segundo tópico é lidando com nossas emoções. Eu já falei muito disso, mas só para vocês entenderem. Uma vez eu perguntei para um guia espiritual que me orienta qual é a maior dificuldade dele comigo. Olha, na época que eu estava na Umbanda, eu perguntei, mas qual é a maior dificuldade que o senhor encontra em mim, como médium? E pelo que ele me falou, olha filho, você é muito instável emocionalmente. Eu posso te deixar aqui bonitinho, com a tua aura tinindo, brilhando, sentindo amor. Eu posso sair e voltar daqui 20 minutos, acontecer alguma coisa que já te desestabilizou. E isso acontece com todo mundo. A gente se desestabiliza emocionalmente muito fácil. Então, isso está ligado à questão do autoconhecimento. Tá? A gente gerenciar nossas emoções. Não se trata de reprimir, se trata de conhecer e gerenciar. O que vale a pena eu alimentar? Vale a pena eu alimentar isso para mim? Que resultado isso vai trazer? É que a gente vive um período onde a psicologia ela condena a repressão, né? Principalmente com Freud, todo o trabalho de Freud, aquela coisa da repressão sexual, né? Os psicólogos, psicanalistas, eles foram percebendo o quanto muitas mulheres eram reprimidas sexualmente, né? Então, hoje, sabe-se que a repressão é complicada. Mas quando eu falo em gerenciar emoções, não é reprimir. É você realmente saber o que vale a pena alimentar.
como a gente vive esse período de que a gente não pode reprimir, então a gente ficou muito desorganizado. Eu pratico artes marciais, tá? Não apenas para defesa pessoal, mas o meu foco na arte marcial é justamente o trabalho bioenergético, tá? Por meio do corpo e da energia. Então, na arte marcial, principalmente nas orientais, nas japonesas sobretudo, há uma disciplina muito, muito grande. Porque a arte marcial, hoje, muitas artes marciais são um budô, são um caminho espiritual. Sempre que você vê a palavra do no final de uma arte marcial, é porque ela se tornou um caminho espiritual. Do é uma palavra japonesa que é o caminho, que vem de Dao e que vem de Tao, do taoísmo, da palavra caminho. Tá? Então, hoje as artes marciais elas são praticadas para quem quer qualidade de vida, né? Para quem quer autoconhecimento, defesa pessoal, mas não necessariamente para quem precisa da arte marcial para sobreviver, como um policial, se bem que hoje também não há tanto essa necessidade, mas se utiliza muito, ou para autodefesa pessoal. E na arte marcial há uma disciplina muito grande. Então é muito interessante, como eu fiz 5 anos de capoeira, hoje eu faço Aikido, já fiz Tai Chi Chuan, é interessante porque o artista marcial, principalmente o japonês, e o Aikido é de origem japonesa, ela trabalha muito a arte do samurai, é interessante porque há uma disciplina interior que você precisa seguir. Não tem como você ser um artista marcial e não ter autodomínio. Agora, vai falar hoje em autodomínio emocional, as pessoas já acham que é repressão. Então não é reprimir, é autoconhecimento e gerenciamento emocional. Se você precisa de ajuda de um psicólogo, vá consultar um psicólogo. Você não precisa estar mal, com depressão, para ir num psicólogo. Ataques extrafísicos e energéticos. Aqui, talvez vocês já conhecem, quem já fez bastante o curso do Wagner, aura é o campo energético que se apresenta em torno do corpo denso. Para a gente falar de proteção energética, vamos falar do nosso campo energético. Aparece a percepção parapsíquica do clarividente como um campo luminoso mesclado por várias cores. Essas cores refletem a qualidade dos pensamentos e sentimentos manifestados pela consciência. Muito bem, a aura, ela é um campo psicoemocional e energético. Ou seja, nossos pensamentos e o que nós sentimos o tempo todo vai influenciar no padrão da nossa aura. Quando a gente fala em aura, eu aqui não tenho... Vamos ver se eu tenho aqui um bonequinho. Vamos imaginar o seguinte, não apenas a aura no nosso nível mais denso, porque nós temos aqui o corpo físico. Vamos lá, vamos entrar nessa questão, chakras, vamos entrar então nessa questão energética rapidamente, tá? Porque isso aqui não é o foco da palestra de hoje, mas para entender de proteção energética é importante entender isso. Vamos lá, tenho aqui esse corpo físico. Os alimentos que eu ingiro, a água, a comida, o ar que eu respiro, tá? A energia do sol, tudo isso vai influenciar, faz parte do metabolismo celular, do meu corpo físico. Tá? As células vão produzir energia. Eu estou falando de algo biológico, químico, físico. Muito bem. Essa energia, ela circula pelo nosso corpo. Eu estou sendo bem sucinto, tá? Estou sendo bem resumido agora para a gente não entrar muito em detalhes. Essa energia, ela circula pelo nosso corpo por canais energéticos. Quem já foi na acupuntura, já viu, já se tratou com a acupuntura, sabe que tem os meridianos de energia. Né? Então, esses canais energéticos são os canais por onde as energias fluem pelo nosso corpo. Que energia? A energia fabricada pelas nossas células, que a gente ingere. A energia oriunda dos alimentos, do ar, tá?
do que a gente capta pelos chakras, mas mesmo pelos alimentos. Eu nem entrei em chakras ainda. Então, essa energia, ela serve para manter os órgãos funcionando. Muito bem. Ela circula pelo nosso corpo por esses canais. Nós temos milhares de núcleos energéticos que fazem a distribuição dessas energias pelos nossos canais, por esses meridianos. E nós temos alguns núcleos energéticos principais. De acordo com o hinduísmo, nós temos 7 núcleos principais, chamado de 7 chakras, cada um ligado a uma glândula do nosso corpo. Tá? Muito bem. Essa energia, chega uma hora que ela começa a formar um banco, uma reserva energética. A gente forma um banco, a gente não usa tudo que a gente fabrica. A gente acaba tendo energia em excesso. Tá? Por exemplo, quem come muita massa, muito carboidrato, o que acontece? Esse carboidrato, ele vai ser convertido pelo corpo em gordura. Principalmente em gordura na região do abdômen. Então, o cara toma muita cerveja, tem barriga de chope aí, que o pessoal costuma falar. Por quê? Cerveja tem muito carboidrato. Se o cara bebe com muita frequência cerveja, ele está bebendo muito carboidrato, ele está ingerindo muito carboidrato. Carboidrato é energia. É energia para você se movimentar, para você piscar os olhos, para você fazer tudo. Essa energia ela tem variações, tá? Segundo os hindus, ela tem vários padrões. Você tem o padrão que movimenta os olhos, que faz a saliva. Você tem diversos padrões de densidade dessa energia. Os orientais chamam de Ki, de Chi. Na Umbanda chama muito de Axé, no Candomblé de Axé. O Espiritismo chama de fluido vital. Tá? Esse fluido vital ele tem vários padrões. Nós não vamos falar disso agora porque não vem ao caso. Mas vamos imaginar então que essa energia, o carboidrato que você ingeriu, você não usou, teu corpo vai gerar gordura. Por quê? Porque é um banco de energia. A gordura é um banco de energia. Quando você precisar de energia e você não comeu, o teu corpo vai usar aquela gordura estocada e vai queimar aquela gordura. Ele vai usar aquela gordura e vai produzir o quê? Calorias, calor. Vai queimar caloria. O tempo todo a gente está queimando caloria. Tá? Vocês estão sentados aqui há meia hora, vocês já queimaram 60 quilocalorias. Tá? Porque mesmo sentado você está queimando. Mesmo sentado. Dormindo, você está queimando. Porque o teu coração está funcionando, o teu corpo está funcionando. Para funcionar precisa queimar energia. Ele usa energia e ao usar energia produz calor. Queima caloria. Muito bem. A energia é a mesma coisa. Se no físico vai gerar um banco extra de carboidrato aqui na minha barriga, na energia é a mesma coisa. O que vai acontecer? Eu vou gerar um banco extra de energia que vai ficar aqui no meu corpo e vai sair alguns centímetros em volta do meu corpo. É muito fácil de você ver esse banco de energia saindo do corpo. Se eu parar e olhar para vocês, aí eu começo a enxergar o duplo etérico de vocês. Né? A teosofia chama de duplo etérico, o espiritismo de duplo etérico. Eu gosto do nome campo bioelétrico ou campo bioeletromagnético. É um campo que o Cabral usa, o Alberto Cabral. Eu gosto desse nome, já vi outras pessoas usarem também, porque é um nome que tem tudo a ver. Nós temos magnetismo, é bioeletromagnético. Por que bio? Porque nós somos seres orgânicos, seres vivos. Tá? Quando você tira uma foto Kirlian, é desse campo bioeletromagnético que você está fotografando. Você não está fotografando a tua aura espiritual. Você está fotografando a tua aura mais densa. Qual que é a camada mais densa da nossa aura? É o duplo etérico. É a camada mais densa energeticamente. Eu não estou falando densa no sentido de ser ruim. Eu não estou fazendo aqui valor moral, tá? Ou de bom ou de ruim. É densa no sentido de energia.
Por quê? Porque é uma energia que está ligada ao nosso corpo. Quando você morrer, você não vai ter essa energia. Porque você não vai ter o corpo físico. Você vai ter energia vital no perispírito, sim. Mas é num outro padrão que a gente desconhece. Mais ainda, se a gente já sabe muito pouco do duplo etérico, imagina do perispírito, do corpo astral. A gente sabe menos ainda. Então o que acontece? Essa energia do duplo etérico, ela é física quase. Então ela é fácil de ver. Com o mínimo de treinamento diário para clarividência, a primeira coisa que você vê quando você começa a abrir a clarividência é o duplo etérico. Ver a aura, ver os espíritos é um pouco mais complicado. E se você não treina todo dia, aí você fecha de novo, tem que treinar todo dia. Então eu falei aqui, a aura apresenta várias camadas correspondentes aos diversos corpos, por onde a consciência se manifesta. Alguns consideram a aura apenas no seu aspecto mais sutil espiritual. Outros preferem incluir o duplo etérico e dizer que o duplo etérico é a camada mais densa da aura. Então, você tem variação. Se expandindo mais um pouco, nós temos o nosso campo psicoemocional. É mais sutil. Raras vezes eu consigo ver cor na aura das pessoas. Eu já vi em alguns trabalhos espirituais, depois eu confirmei com o pessoal, mas num tratamento, mas uma coisa muito fácil de você ver é forma-pensamento, principalmente na tua aura. Quando você começa a fazer esse trabalho de autopercepção energética, de autopercepção interna, você começa a perceber, você está fazendo todo dia, 15 minutinhos de exercício de bioenergia, tua técnica. Você vai começar a perceber movimentações aqui em você. É um espírito. Normalmente não é. Geralmente são formas, pensamentos que você criou. São imagens, e é muito interessante você ver isso na aura. Elas, sabe, eu costumo comparar com janela pop-up da internet, aquelas janelas que abrem. Elas piscam na tua aura. Às vezes elas piscam e apagam. Quando a pessoa tem um pensamento repetitivo, aquilo se cristaliza, entre aspas, aquilo fica o tempo todo. Vamos dar um exemplo bem básico, tá? Não estou fazendo julgamento moral aqui, tá? Eu estou dando exemplo apenas. Tá? Não estou entrando na questão do que é benéfico ou maléfico, estou dando exemplos. Pega um cara ou uma mulher, uma pessoa que é viciada em pornografia. O cara todo dia entra em site pornográfico. Fica 2 horas lá. O que acontece? Ele está vendo aquela pornografia, ele está gerando o quê? Desejo. Ele está alterando o padrão da aura dele. Ele está imprimindo uma qualidade na aura dele. Uma sintonia. É óbvio que se o guia espiritual dele chegar lá do lado e tentar falar com ele, se ele estiver muito envolvido naquele padrão, ele não vai perceber. Ele pode até sentir, às vezes, se ele for médium e está acostumado com o guia, por exemplo, ele pode se lembrar do guia, ele pode se sentir um complexo de culpa, não sei o quê, mas ele não vai interagir, porque ele está numa outra sintonia. A aura dele está fechada para a influência do guia, está aberta para outro tipo de influência. Não é corpo fechado, na verdade, é aura fechada ou aura aberta, essa é a verdade. O nome da palestra tinha que ser aura fechada. Nesse caso, a aura dele está fechada para o guia. Mas ele está abrindo para outras influências. Aí ele começa a ver aquelas imagens por muito tempo. Isso fica saturando a tela mental dele. Ele vai saturar a tela mental dele com aquelas imagens. Aquilo começa a piscar aqui na aura dele. Aí ele desliga o computador, sai do serviço e vai para casa. Aí ele vai estar andando na rua, ele olhou lá uma mulher,
olhou lá para a bunda dela, o que acontece? Tudo quanto é mulher que ele olhar na rua, ele vai piscar aqui na aura dele imagens do que ele viu de pornografia. Ele vai fazer o link o tempo todo. Ele não vai olhar para uma mulher e tratar com ela num outro nível, daqui do cardíaco para cima. Vai ser do emocional, instintivo e sexual. Então ele vai olhar para uma mulher na rua, vai na hora, pum, acende a janelinha aqui, ó. Ele começa a fazer um link com o que está gravado no subconsciente dele. E isso aparece na aura da pessoa. Quando você treina a clarividência, você percebe, primeiro em você, as tuas formas, pensamentos, e depois nos outros. Tá? É complicado isso. Então, eu dei um exemplo bem grosso de pornografia, mas pode ser para qualquer coisa. Se você é viciado em anjinhos, eu vou dar um exemplo oposto para a gente achar, porque a gente tem um preconceito, né? Ah, não. Eu sou espiritualizado, meu vício é ficar vendo meus anjinhos, é ficar rezando no meu altar. Tá. Será que isso é espiritualidade ou é fuga? É medo de viver? Precisa ver, viu? Porque a espiritualidade pode ser uma fuga. Ai, eu rezo todo dia para meus anjinhos, acendo minha velinha, meu incensinho, ai, uma energia maravilhosa. Você está fugindo do quê? Então toma cuidado, gente, toma cuidado. Tá? Então, se você é um misticoide que fica lá o tempo, eu estou dando outro exemplo, oposto, mas bem exagerado, tá? Não estou dizendo que você não deva ter um altar na tua casa, eu vou falar disso depois. Eu estou dando um exemplo exagerado. Vamos supor que você é um misticoide, não sai de casa sem teu incensinho, sem teu anjinho, sem a tua velinha lá no altar. Se você fica horas pensando em toda a falange de guias e anjinhos, você vai estar gerando formas, pensamentos. E isso pode atrapalhar até mesmo na tua mediunidade. Falta 10 minutos? Nossa, isso que eu não falei nem metade, agora eu vou ter que acelerar. Eu te falo, isso aqui é coisa de curso, então é 4 horas. O que acontece? Você vai estar gerando formas, pensamentos de anjinhos. Aí você vai meditar, você vai estar no centro espírita. Ai, meu guia espiritual é São Miguel, arcanjo, porque eu vi ele. Às vezes você viu. Às vezes você estava lá com os olhos fechados e veio a imagem do São Miguel. E você incorpora. Gente, meu guia se revelou, é o Miguel, é fulano de tal, ele se revelou. Não é que ele se revelou. Ele aproveitou o teu link com aquilo que para você é o melhor, que é uma imagem espiritual sagrada para você, e quando você deu a abertura, ele fez a conexão. Mas como você está tão focado em formas, pensamentos de anjos, veio na tua tela mental um anjo. Você entendeu como até espiritualidade pode te atrapalhar se você não tiver bom senso? Não, eu fico focando naquelas... É engraçado, eu vejo aquelas desenhos de Exus, hoje, que a gente vê por aí na internet, que são uns caras com peitão malhado, cabelo comprido, né? Uns Exus, né, que é tipo gogoboy mesmo, né? Não, só tem Exu lindo, tudo bombado. Aí você incorpora o Exu e já acha que o teu é assim. Olha, é engraçado. Eu vou contar um caso aqui, que casos marcam as pessoas. Tem a ver com o tema, tem a ver com Exu, tem a ver com forma pensamento. Tá? Então eu vou contar esse caso. Há uns 15 anos atrás, eu estava passando por um momento muito difícil, eu estava morando sozinho, eu tinha 22 anos na época, 21 anos por aí. E eu estava com uma situação muito complicada, com muita insegurança. Eu me vi sozinho de uma hora para outra, minha mãe foi morar nos Estados Unidos e aí eu tive que juntar minha empresa com minha casa. Eu sei que eu estava com 4 funcionários, com 22 anos, pedi demissão na empresa, montei minha empresa, contratei 4 funcionários, então aquilo começou a gerar uma insegurança. Aí uma vez eu acordei fora do corpo e eu olhei no corredor da minha casa e veio uma forma, pensamento, veio um ser, tipo aquele fantasma, quem é da minha idade se lembra. Lembra do Ghostbusters, os caça-fantasmas? Não tinha um fantasminha verde, uma meleca verde, lembra? O Geleia. Era parecido com aquilo.
Era uma forma indefinida, meio gosmenta. E eu olhei e ela veio na minha direção, voando, e me atravessou, e foi para o fim do corredor. E eu estava fora do corpo, eu falei, caramba, aqui em casa está cheio de obsessor. Aí vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado. Aí a forma veio de novo, me atravessou. Aí eu desconcentrei. Falei, vamos de novo. Pai nosso, aquela coisa, eu fui católico quando eu era jovem, né? Depois eu fui espírita, então, Pai nosso, e o Pai nosso é um mantra, tá? Pai nosso que estás no céu, veio e me atravessou. Eu não conseguia me concentrar. Esse espírito ficava me atrapalhando. Falei, gente, eu vou ter que apelar, vou ter que chamar ajuda. Aí eu comecei a cantar um ponto de tranca-ruas. Comecei a cantar o ponto de tranca-ruas, eu tinha a porta que dá para a varanda da minha casa, me atravessa a porta um espírito. Era o Exu que eu tinha chamado. Então assim, você imagina que o Exu vai ser aquele cara gigante, com uma espada, né, de samurai, aquelas coisas lindas que você vê hoje na internet. Era um sujeito baixinho, com uma camisa preta, uma touca vermelha e um bastão, um cajado. Depois eu até achei, depois de muitos anos, eu consegui ver uma imagem de um Exu nessa linha. Falei, caramba, porque só esse Exu que veio me ajudar é baixinho, com uma touquinha, pequenininho, por que não podia ser, né, o demônio em pessoa, né? Porque pequenininho, eu achei que fosse gigante, aquela coisa, né? O cara entrou pequenininho, tal. Aí eu falei, nossa, seu Exu, pelo amor de Deus, estou sendo obsediado aqui em casa. Saí do corpo e tem espírito aqui me atazanando. Ele falou, não tem espírito nenhum aqui. Eu falei, não tem nenhum espírito te obsediando. Mas e esse monstro aí no corredor? Ele falou, não é espírito. Isso são formas, pensamentos, que você está alimentando, porque você tem muita insegurança, muito medo. É você que está criando isso. Eu falei, puxa, mas como é que eu faço para expulsar esses bichos aí? Ele falou, você tem que ter autoconfiança. Você tem que determinar. Você quer ver? Aí ele pegou o cajado e fez assim, suma, pum, bateu o cajado, desapareceu. Falou, autoconfiança. Aí falou, agora volta para o corpo para não esquecer. Aí ele encostou aqui, eu acordei no corpo. Então, gente, essa historinha que aconteceu comigo, quando eu tinha uns 20, 21 anos, serve para ilustrar um pouco de tudo que eu falei até agora. Tá? De formas, pensamentos que ficam pululando na nossa aura, ao nosso redor, no nosso ambiente de trabalho. Essas formas, pensamentos são geradas pelo que a gente sente e tudo mais. Tá? Vamos acelerar agora. Não vou falar disso mais, porque não vai dar tempo, não vou falar disso. Isso tudo quem sabe o ano que vem, né, no primeiro semestre, a gente não pode bolar um curso, alguma coisa, de um dia. A gente marca sim. Isso aqui é mais ou menos como eu vejo o duplo etérico. Sabe quando você olha para o asfalto num dia de calor e você vê umas ondas de calor subindo do asfalto? Todo mundo já viu isso? Ou você olha em cima do ônibus, você vê umas ondinhas quando está calor? Essas ondinhas são ondas de calor. É assim que eu vejo o duplo etérico. Se eu começo a focar muito, aí eu vejo um fluxo de energia muito rápido passar por ele. Uma vez eu vi um cara fazer Tai Chi Chuan, um mestre, e foi impressionante, porque eu e minha mulher, ela também viu. Ele fazia os movimentos do Tai Chi Chuan e eu vi uma massa de energia irradiada da mão dele. Foi muito interessante. Então, você vê que uma prática de Tai Chi, por exemplo, ela pode servir como movimentação energética, autoproteção. Isso aqui, mais ou menos o duplo etérico que eu falei. Eu ainda não consigo ver com essa intensidade de cor. É mais sutil, mas é assim mesmo. Isso é foto Kirlian. Aqui a gente pode ver duplo etérico, o campo bioeletromagnético. Podemos ver aqui o corpo humano, podemos ver os meridianos principais, os chakras principais, a irradiação na nossa aura. Bom, para a gente buscar a autoproteção, deixa eu só ver se... Então, um outro tópico que eu ia falar aqui é
apoio dos guias espirituais e ataques extrafísicos e energéticos. Ataques extrafísicos eu poderia dar mais casos. Eu poderia dar casos de eu no dia a dia, na rua, e sentir as pessoas me atacando energeticamente. Isso é até importante, eu posso até comentar rapidamente. Apoio dos guias espirituais, é o exemplo que eu dei. Se você orar, se você fazer um mantra, se você evocar, os guias aparecem, tá? Agora vai de você estar interagindo com eles, você precisa estar no nível deles. Ataques extrafísicos e energéticos, eu não vou contar o caso inteiro para não ocupar tempo, mas já aconteceu de eu estar na fila do correio, e às vezes eu levo muitos pacotes para o correio, porque eu tenho uma loja virtual onde eu vendo livros e revistas espiritualistas, tá? E lá no site, e às vezes eu vou no correio com um monte de pacote. Eu lembro que uma vez eu entrei, caixa me atendeu e demora, às vezes demora, e a fila começou a se formar atrás de mim. E aí eu estava parado, e de repente eu senti como se fosse uma martelada na minha cabeça. Não muito forte, mas um empurrão assim, sabe? Eu olhei e não tinha ninguém atrás de mim. Mas eu olhei para as pessoas na fila e estava todo mundo assim. Mas tinha que vir agora. Sabe, a pessoa, você vê que cada um da fila queria te estrangular ou te chutar dali para poder ser atendido logo. O que foi isso? Foi um ataque energético. E foi interessante porque eu percebi, e aí entra a autopercepção, que eu estava começando a ficar ansioso. Eu estava querendo que a mulher me atendesse logo. Eu estava querendo, eu estava ficando com complexo de culpa, porque estava demorando. Ou seja, sem perceber, eu comecei a entrar na sintonia das pessoas. Eu comecei a abrir meu corpo. Então, olha como é que foi o processo. Eu estava lá, eu vou até contar mesmo, porque isso vai encurtar bem a nossa palestra. Eu estava na fila, não estava vendo as pessoas, estava sendo atendido, estava demorando. De repente, eu fui começar a sentir uma inquietação. Essa inquietação começou... Geralmente eu levo o livro, eu fico lendo lá enquanto a mulher está fazendo. Nessa hora eu não consegui ler, começou a me dar uma inquietação, uma agitação. Eu comecei a ficar impaciente, achar que a mulher estava demorando muito. Comecei a ficar preocupado. Eu comecei a entrar na sintonia da energia das pessoas, sem perceber. Sem perceber. Eu não tinha visto, mas elas estavam me atacando e eu comecei a sentir os efeitos desse ataque energético e espiritual delas. Comecei a ficar impaciente, porque elas estavam impacientes. Quando o nível de sintonia se estabeleceu num grau de muita afinidade, quando essas minhas emoções se encaixaram muito no nível emocional das pessoas, foi quando eu senti um empurrão energético, uma cacetada energética. Aí eu olhei, não tinha ninguém. Olhei para a fila, vi as pessoas mal-humoradas porque eu estava demorando. Aí eu entendi. Falei, caramba, que interessante. Eu comecei a ficar irritado, ansioso, inquieto por causa das pessoas. E agora eu senti alguém me empurrando, alguém me cutucando, dando uma paulada, e não foi ninguém, foi energia. Então, eu me controlei e falei, não vou entrar mais na energia das pessoas. Chegando em casa, eu fiz lá mesmo, eu fui mantendo a calma. Agora que eu já sei que estão me atacando, deixa eu... Geralmente, para trabalhar a força, a gente foca muito no chakra umbilical. Na arte marcial, aqui, ó, a base é a raiz, é a nossa raiz. Está aqui, ó, a energia está aqui, a força está aqui. Então, eu fui trabalhando aqui, mantive a calma e fui em casa, fiz um relaxamento. Então, gente, isso é para vocês entenderem que se você não tem autoconhecimento, você vai ficar irritado, ansioso quando as pessoas te atacarem e você não perceber. E você nem vai entender porque está ansioso, nem vai entender porque está irritada. Se você não tem treinamento de bioenergia, você não vai perceber a nheca na tua aura que as pessoas estão jogando. E se você não sabe fazer exercícios, você não vai se limpar depois. Como é que você pode se limpar?
relaxamento mental e físico, preces, recitação de mantras, pontos cantados, exercícios de visualização para desbloqueio dos chakras, exercícios de captação, circulação e irradiação energética. Captação, manipulação que envolve a abertura da aura para captar energias do meio. Por isso que é maravilhoso você fazer prática de bio na natureza. O principal recurso para acionar o processo de captação é a vontade associada a uma intenção. Volta para o B, tá? Inverteu. Circulação. Manobra bioenergética que envolve a circulação de bioenergia, de modo fechado em nosso complexo. Você vai circular na tua aura limpando. Uma luz que limpa, uma bola que limpa, uma estrela que limpa, vai da tua vontade. O objetivo é ativar a energia, chegando a um nível de aceleração que, em última instância, se transforma em pulsação dinâmica. Esta manobra pode ser usada como meio de autodefesa. Quando você começa a circular uma luz te limpando, você começa a cortar as energias que as pessoas jogam em você. Não vai dar para eu falar detalhadamente sobre isso, mas quem sabe o ano que vem a gente volta assim para fazer um curso aí, tá? Porque eu poderia entrar em detalhes de cada um. E exteriorização, propagação de bioenergia comumente pelas mãos a partir dos chakras palmares. Todo o processo envolve a decisão e intenção de fazê-lo. Você tem que ter intenção. Ao exteriorizarmos bioenergia, estamos emanando a energia de vontade, a energia do campo bioelétrico e a energia espiritual. O que é a energia espiritual? É o nosso sentimento. Então você pode irradiar energia pelas mãos e visualiza que você está limpando o teu ambiente. E coloca um sincero sentimento de que se algum espírito assediador, obsessor, algum espírito perturbado estiver aqui me acompanhando na minha casa, que os guias espirituais o levem para tratamento. Vá em paz, meu irmão, vá em paz, irradie energia de amor, de carinho, de bem-querer. Tá? Não de combate, de amor, de carinho. Você tem que irradiar no final, é muito importante. Tá? Porque quando você irradia colocando sentimento, você fecha o exercício. Você tem alguns exercícios bioenergéticos básicos, a meditação, a autopercepção, chuveirada de luz. Você pode, durante a tua prática de bioenergia, imaginar uma cachoeira de luz, um chuveiro de luz te limpando, a criação do sol no cardíaco, que é o que nós vamos fazer. Exteriorização, eu sempre crio uma bola de luz, eu começo aqui no peito e vai irradiando essa luz até me envolver. Você cria uma bola de luz te protegendo, te limpando, sempre com sentimento, senão é só forma pensamento se não tiver sentimento. Você pode usar, sim, banho de ervas, cristais, tá? Pensa o seguinte, uma arruda, tá? Dizem que o campo bioelétrico da arruda, ele é muito estável, que nem um cristal. O cristal também ele é muito estável e ele absorve bastante energia. A arruda, ela tem um campo, segundo o pessoal da área, ela tem um campo molecular que forma as células dela, parece que cria uma estabilidade muito grande, tá? Que nem um cristal. O cristal, o campo energético, o campo magnético do cristal, ele também é bastante estável. O que acontece? Se você pega uma planta não tem emoção, tá? Pega essa planta, os teus chakras estão entupidos de energia emocional. Coloca uma arruda aqui, ó. Vai benzendo aqui, ó. Vai se limpando com o galinho de arruda. Você está encostando aquele campo bioeletromagnético de uma planta nos teus chakras. Você está induzindo os teus chakras a funcionarem de forma ordenada. Ainda que seja paliativo, sim, é paliativo. Porque se você não se ordenar emocionalmente, você vai desestruturar. Mas funciona, é que nem no passe. Você vem tomar um passe com a entidade vai induzir os teus chakras a se harmonizarem. A tua aura vai se harmonizar por indução do guia espiritual com o médium. Os dois juntos.
Mas se na tua casa você não manter esse padrão, você vai desestabilizar, tá? Eu queria falar mais dessa questão da planta, da arruda, mais em detalhes, explicar melhor isso. Poderia dar exemplos dos cristais de água, do professor Emoto, né, do fotógrafo japonês que fez experiência com os cristais d'água, mas a gente já encerrou essa parte. Ritual ajuda você a se proteger. Por quê? No ritual você esquece do dia a dia e você se concentra naquilo, no aqui e agora. E se você foca a tua vontade, se você foca a tua intenção, você está colocando a tua energia naquilo. O que é energia? Energia é potencial para realizar trabalho. É assim que a ciência entende energia. Potencial para realizar trabalho. Se você pega e coloca a tua energia naquele trabalho específico, esqueceu de todo o resto e focou ali, você está movimentando a tua aura. Você está alterando o teu padrão áurico. Então o ritual ele é muito importante para quem gosta desse tipo de prática, de ritual. Passes, jorrei, captação energética na natureza, arte, dança, tocar música, né, instrumentos, literatura, sexo. Claro que o sexo, tem que ser com amor? Não necessariamente, que tenha no mínimo respeito e carinho. Se tiver respeito e carinho, aí sim, né, que seja consentido, óbvio, né? Se for consentido e tiver respeito, carinho, tá ótimo. Se tiver amor, fechou com chave de ouro. Porque o amor, não é que eu estou sendo bonzinho. Lembra que eu falei no começo? O amor é o sentimento que tem maior capacidade para trazer ordem espiritual na tua aura. Se você faz sexo com amor, cada vez mais colocando amor e não emoção, que geralmente a gente põe emoção. A gente põe nossos desejos, nossas fantasias. É válido. É terapêutico. No nosso nível evolutivo é válido, tá? Vai por tesão mesmo, é válido. Se você precisa, faz parte do nosso processo, tá? Se você colocar amor, a coisa melhora ainda mais. Por quê? Porque você vai começar a ter expansão da consciência, tá? Você começa a ter expansão da consciência. Aí você tem o Tantra, né, que trabalha o sexo como caminho para a expansão da consciência. Você tem algumas linhas orientais que usam o sexo para expandir a consciência. Então, é válido, tá? É válido. Se tiver amor, melhor. Mas se tiver carinho, e é óbvio, tem que ter sempre o consentimento. Bom, gente, acho que é bom encerrar essa parte. Com um simples pensamento que emitimos, aliado a determinada carga emocional, influenciamos a qualidade da nossa energia emitida. Só o pensamento não é o suficiente para alterar aquele padrão da tua aura. Você pode pensar, mas se você pensou, se aquilo não está gerando uma emoção, a influência na aura não é tão grande. Você pode, no máximo, gerar uma imagenzinha na tela mental, mas não gera uma alteração. A repetição gera padrões, que geram formas, pensamentos e manchas na aura. Isso tudo determina como reagiremos diante das situações que surgem em nosso dia a dia. A repetição dessas reações gera um automatismo, difícil de ser quebrado, que dá abertura a assédios e obsessões. Assédio não é necessariamente obsessão. Irritação, ou coitadinho de mim, pessimismo. Aqui alguns tipos de aura sendo atacada e tipo de padrão áurico. Aqui, sabe, pessoa quando começa a te desafiar, é como se ela sugasse a tua energia. Eu vejo isso, sabe quando? Com aquelas pessoas vaidosas, arrogantes, que começam a falar com você, não te dão espaço para você falar, e blá, 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 porque eu sei, e pá, vai falando, você tenta falar, a pessoa te interrompe, e a pessoa se sente o máximo, falando, eu vejo isso na aura da pessoa. Um trabalho de harmonização energética. Você vê a energia no umbigo, no umbilical. Eu tenho uma certa energia armazenada aqui, Tá bem guardadinha para, né?
A técnica da Heineken e da Boêmia. Mesmo beber, né? Se você... Uma coisa é você tomar uma cervejinha, um vinho, outra coisa é você ficar bêbado. Acho que tudo tem que ser feito com bom senso. Ah, mas se eu ficar de fogo, eu posso abrir minha aura para influências de alguns espíritos? Sim. Não estou fazendo um julgamento, tá? Mas sim. Principalmente se você tem coisa reprimida em você. Você toma umas, mesmo que você não fique bêbado, fica alegrinho, você já começa a abrir teu campo para influência espiritual, tá? Tenha consciência disso. Só estou dando um alerta. Aqui na sessão de Umbanda. Aqui, ó, essa pessoa aqui, ela está incorporada. Ah, eu nunca usei isso e eu vou no dedão mesmo. Aqui, ó, a pessoa tá, o guia tá dando, né, tá aqui juntinho dela. Vamos supor, o preto velho tá aqui, ó. Tá? Ela tá dando um passe. Aí esse sujeito aqui incorporou um caboclo porque ele precisa trabalhar Ogum, com tal pessoa lá. Isso aqui incorporou um caboclo. Nesse exemplo que eu dei, o caboclo necessariamente não precisa estar lá, no salão. Às vezes, numa incorporação é mais comum, mas às vezes você está em contato com um guia espiritual e o guia não está lá, na tua casa. Às vezes ele está em outra região do plano espiritual, mas em sintonia com você. É bom você ter consciência disso também. Numa incorporação, sim. Né? Mas vamos supor, o cara está em sintonia, necessariamente não precisa estar lá. Ó, acabou, eu passei rapidinho, mas acabou. Ame-se, confie em você. Acho que esse é o recado maior. Bom, eu segui um roteirinho, passei assim, rapidamente por vários tópicos que eu poderia me demorar, tá? Isso aqui é material de curso, então leva mais tempo. Mas deu para dar uma pincelada, né? Deu para dar uma pincelada geral aí. Agora, o que a gente faz? A prática, quer fazer 5 minutinhos para pergunta? Alguém tem alguma pergunta antes de a gente ir para a prática? Dá para fazer a prática ainda ou não? 15 minutinhos eu faço. Alguém quer fazer pergunta? Vamos por aqui, né? Só um exemplo, assim, quando eu vou trabalhar lá, por exemplo, no Fórum da Barra Funda, uma caixa fechada, uma energia da... Aonde? No Fórum da Barra Funda. Tá. Então, quando eu entro lá, qual seria a melhor postura para não ser tão atacada? Porque, assim, até o jardim de inverno lá não vai para frente. A melhor postura é você, na sua casa, antes de você trabalhar, faça uma prática de harmonização. Eu quero rezar 20 Ave Maria. Se isso te faz ficar muito calma, centrada, e não é emoção, é sentimento de amor, de paz interior, reza 20 Ave Maria. Eu quero fazer uma prática de meditação, de silêncio interior, depois eu vou fazer uma prática de bioenergia. Faça. Eu prefiro acender uma vela no meu altar e fazer uns mantras para Ganesha. Faz aquilo. Eu prefiro escutar uma música. Faz aquilo que para você te traga um centramento, sentimento de paz, de autoconfiança, de carinho, de bem-querer pelas pessoas. Porque se você ficar com uma postura de julgamento, aquela pessoa é super pessimista, fulana tem uma energia péssima. Essa postura de julgamento não é adequada. O que te traz ordem não é julgamento. O que te traz ordem é amor. Então, o que você puder fazer na tua casa, todo dia antes de sair, que seja 5 minutos, para você ficar bem, faça. E aí, tenta fazer algo
para diminuir os teus pensamentos, o teu ruído interno. Fique perceptiva. Vá no metrô, olhando as pessoas, no carro, vá olhando, perceba, não julga, não analisa. Ai, aquela ali, nossa, aquela ali parece... Não julga. É difícil, porque o ego quer julgar. Não analisa, só olha, perceba. E não alimenta pensamento de julgamento. Fica olhando. Quando você chegar no teu trabalho, a pessoa vai vir com uma energia desequilibrada, com uma aura desequilibrada. Tudo bem. A gente vai resolver, tenha calma. Calma que tudo se resolve. Não precisa ficar nessa correria, nesse desespero. Nós vamos resolver. Vai. Não, mas nós vamos resolver. Calma. Ou seja, você está sendo firme, assertiva. Porque, gente, a maior dificuldade das pessoas é serem assertivos. Ou elas são passivas, engole sapo adoidado, não conseguem dizer não conseguem se colocar, ou elas são agressivas, se irritam, são rude com as pessoas. Vamos tentar chegar no equilíbrio, nem passivo, nem agressivo, assertivo. Então você vai ser firme, sinta teus pés no chão, calma, nós vamos resolver isso, tal. Você está percebendo que a pessoa está desequilibrada, mas você não entra na energia dela. Vai para a tua mesa, vai vir aquele pensamento. Aí vai logo que fulana tá querendo logo isso, que é para ontem. Calma, eu tenho o meu ritmo, ela tem o dela. Eu vou fazer o que é preciso, mas no meu ritmo. Eu vou cumprir com o prazo, mas não no ritmo dela. Então vai, não se deixa influenciar. Mas para você não se deixar influenciar, você tem que estar atenta. Você tem que estar perceptiva. Entendeu? Senão você se deixa abater pela energia dos outros. É verdade, a gente se irrita muito fácil, né, com as situações. Impressionante, é bem isso que você falou mesmo. Do nada, de repente, você está super irritado com a situação. Na verdade, eu não sei, na verdade não é do nada, é que a gente está sempre muito no limite da irritação. Nós temos muito mais dificuldade de manter um estado pacífico, equilibrado, sereno, do que entrar na irritação. Para nós, entrar na irritação é um instalar de dedos. Então, por isso que qualquer coisinha tira a gente. Aí, depois, para voltar, dá uma trabalheira. Por isso que é bom fazer as práticas todo dia. Para quando você sair de casa, você já... E olha, é que nem musculação. Não adianta você querer fazer musculação um dia, tomar whey protein e achar que vai ficar forte, porque você não vai. Você quer desenvolver um corpo assim assado? É todo dia malhando. Você quer correr? Você tem que correr com frequência. Você quer aprender a dançar? Você tem que dançar com frequência. Você quer ficar craque em dominar suas energias? É diário. Ou faltou hoje, amanhã faço o dobro do tempo. Por quê? Quando você começa a ficar craque, um minutinho que você senta, você já percebe como você está, você percebe o que está te incomodando em você mesmo, aí você já consegue ter facilidade para sentir amor, sentir carinho, expandir isso pela tua aura, você já percebe os guias espirituais vindo, te dando um passe. Quantas vezes eu fui tomar passe em centro de Umbanda, inclusive a última vez, eu fui num centro, que eu cheguei para tomar passe, isso já aconteceu muito. Eu estou aguardando para tomar um passe, eu estou o tempo todo fazendo trabalho de alto equilíbrio interno. Muitas vezes, eu estou lá, abriu a gira, começou a senha para as pessoas tomarem passe, eu já estou bem. Por quê? Eu já me fiz um trabalho e enquanto eu estou lá na cadeira, os guias espirituais, você vai perceber com a prática, você vai ver os guias andando. Você vai estar lá sentadinho, você vai ver o guia atrás de você te dando um passe, os guias assistentes que não estão lá na gira. Você vai perceber que no centro de Umbanda é ali e aqui, ao mesmo tempo. A coisa não acontece só aqui, é aqui o foco e ali é o pessoal dando uma força. Então, às vezes você vai tomar passe e não precisa mais. Da última vez, isso já aconteceu muito, eu olhei para os médiuns incorporados nesse centro que eu fui visitar, era um centro que faz o bem. Pessoas do bem, pessoas
com boa vontade. Mas assim, a minha aura estava mais equilibrada que a do médium. Eu falei, eu não vou tomar passe. Né? Porque aquele médium não se preparou devidamente. Então é muito complicado isso. Por isso que eu quero muito dar palestras e cursos de harmonização em centros de Umbanda. Porque o médium ele não pode deixar tudo na mão do guia. O médium acha que ele vai chegar aqui, cantar meia dúzia de ponto cantado, pronto. O cara chegou da rua, muitas vezes ele nem tem tempo de tomar banho, que ajuda não só na higiene, mas na energia. O cara vai vir aqui, não, eu cantei 10 pontos, eu acendi minha vela, bati cabeça, já estou integrado. Pode até ser que sim. Eu já fiz muito isso quando eu comecei na Umbanda. Mas quando você começa a fazer práticas de harmonização, você vai ver que te dá um upgrade. É do Windows XP para o Windows 9. Como é que é? O Windows 10. É o 10. Eu pus o 10 ontem. É do Windows XP para o 10. É um upgrade enorme. Enorme. Faz muita diferença. E você facilita o trabalho dos guias. Então, olha, para não achar que isso é bobagem, eu vou contar isso, não é para falar assim, eu sou iluminado, porque eu não sou mesmo, não sou. Eu reconheço um monte de irritação que eu tenho no trânsito, estou no meu processo, eu não sou iluminado não. Mas eu vou contar uma coisa para vocês rapidinho, só para vocês verem como funciona isso. Uma vez, há uns anos, eu fui no centro de Umbanda, estava demorando para chamar, demorando muito. E eu vi que as pessoas ou conversavam demais, o que eu acho também um erro. Quando vocês forem num centro para tomar passe, não fica conversando, não fica lendo coisa que não tem nada a ver com espiritualidade. Fica fazendo prática de bio. Está lá esperando começar? Fica sentadinho. Uma palestra? Fica sentadinho. Vai fazendo trabalho de bioenergia. Gente, é maravilhoso. Uma coisa é você fazer o trabalho de bioenergia na tua casa, sozinho. Outra coisa é você, todo dia, naquele horário, naquele espaço, você fazer bioenergia. O que acontece? Teu corpo se acostuma e o teu guia espiritual já sabe que naquele horário, naquele dia, o meu fulano aqui, meu médium, ele está fazendo um trabalho de bioenergia. O teu guia espiritual vai te dar uma força. E outra coisa, você fazer um trabalho de bioenergia num centro. É muito mais rápido. É muito mais rápido. 1 minuto que eu fiquei aqui me preparando para a palestra, eu consegui entrar num estado que eu levo às vezes na minha casa 20 minutos, meia hora. É muito mais rápido você fazer um trabalho de bio num local espiritual, por causa da egrégora. Tá? Então, uma vez eu estava nesse centro, todo mundo incomodado com a demora, eu comecei a fazer um trabalho de bio. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar. Então eu comecei a irradiar amor para as pessoas. Comecei a irradiar amor para as pessoas. Olha, eu quero que as pessoas que estão aqui se sintam amparadas, se sintam ajudadas, que elas saiam melhor do que quando chegaram. Comecei a irradiar amor para as pessoas. Olha, meu chakra cardíaco só expandindo amor, expandindo amor. Fiquei meia hora assim. Aí me chamaram para tomar o passe. Era uma gira de baiano. Me chamaram para tomar o passe. Quando eu fui tomar um passe com esse baiano, eu já tinha ficado meia hora irradiando amor para todo mundo lá na gira. Quando eu fui tomar o passe, o médium estava incorporado pelo baiano, ele disse assim, nossa, mas quem tem que tomar um passe aqui sou eu com você. Porque a luz que está saindo daqui do teu peito é enorme. E eu não tinha falado nada para ele, eu tinha acabado de chegar para tomar um passe. Eu estava quietinho na última fila, fazendo um trabalho de bioenergia, irradiando amor para todo mundo que estava lá. Irradiando amor. Então o médium incorporado, nossa, a energia que está saindo do teu peito, essa luz, quem tem que tomar um passe aqui sou eu com você. Tanto que ele nem me deu um passe, eu que acabei incorporando a entidade lá, descarregou o que precisava, tal, enfim, só incorporei e pronto. Então eu estou dizendo isso para vocês, não para vocês acharem que eu sou lindo, maravilhoso, não é isso. Mas, mesmo que você não seja lindo, maravilhoso, linda, maravilhosa, se você parar naquele momento para colocar o teu melhor, nem que seja naquele momento, você não tem noção do que você é capaz de conquistar, do nível de consciência que você é capaz de atingir naquele momento. Mesmo que você ainda tenha muita coisa para se trabalhar, mas naquele momento, se você colocar teu amor, você pode, olha, se expandir às alturas. Mais alguém, alguma pergunta? Então vamos fazer? Nós vamos doar nossa energia
para aqueles irmãos espirituais que desencarnaram e estão doentes, precisando de fluido vital. Os nossos amigos, guias espirituais, eles vão direcionar isso. Eles vão cuidar disso. Isso aí. Encerramos. Se alguém depois quiser fazer algum comentário para mim no final aí do exercício, alguma coisa, eu tô aqui, tá? Mas era isso mesmo. Propus aqui um exercício básico, a sequência, tá? E espero, vamos ver se ano que vem, estamos se sentindo bem. Se não tiver, fica mais um pouco aí e fala com a gente aqui, tá? Fazer com a voz. Eu tô preocupada com o pessoal. Vai, acabou já. O pessoal Já acabou, depende já. de condução. Já acabou. Obrigado. Vitor, muito obrigada pela palestra. É pena que a gente não tem mais tempo, mas a gente vai mais. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha Om Gam Ganapataye